Você, Lula e o petismo, mais do que nunca, mais do que até do que o Centrão, porque você dispôs de poder em um momento da história brasileira, o poder executivo foi tão forte, né, segundo o mandato do Lula, que você poderia ter tomado decisões que reforçassem o Brasil. Você diminuiu a competitividade do Brasil, você cuidou de roubar e fazer o maior escândalo de corrupção da nossa história, e manter as coisas indo que você achou que o Brasil ia crescer de eterno. Era mentira. Você enfraqueceu o Brasil, você é culpado por essa situação. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. Nossa. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Pausa! Isso aqui é muito bom! Isso aqui é muito bom. Lembra que eu falei em outras lives, por favor, de um você já ouviu falando isso, que é a seguinte coisa. O Lula acha que tudo se resolve numa mesa. O Lula acha que as pessoas não têm grandes convicções. E que tudo é fingição. Portanto, se você coloca na mesa, resolve. Isso é mentira. Você não resolve o conflito Israel-Palestina através de mesa. Você está falando de ódio, você está falando de uma questão escatológica, envolve fim do mundo, envolve terra sagrada para esses caras. Ninguém vai ceder naquilo que é sagrado. Mas pro Lula, que é um cínico, que é um brasileiro bêbado, que finge as convicções, ele acha que é jogo. Então, na concepção tosca do Lula, tudo é negociável. Tudo é negociável. Eu sempre falei isso, olha ele falando isso. E a segunda coisa que o Lula entregou ali, o Zé Carioca do Brasil. O Brasil é amigo de todo mundo, nós gostamos de conversar, a gente é bonzinho, todo mundo. Sim, e aí todo mundo te ferra, todo mundo te alopra, todo mundo vai pra cima de você, leva vantagem em você. Ser bonzinho não é bom. Ser bonzinho não é bom. Ora, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo, porque não é... Sabe, costume você ficar mandando correspondência para o presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, sabe, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com Clinton, eu me dei bem com Bush, eu me dei bem com Obama, eu me dei bem com Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. Olha só, pausa. Assim como os bolsonaristas já levaram a discussão para esse campo, o Lula também levou, entendeu? Porque para todos interessa que a discussão esteja nesse campo. O campo do Bolsonaro, redes sociais. Não é sobre isso, Lula! É sobre o BRICS. É sobre o BRICS, Lula. Não é possível que você não vá falar disso aí. Vamos lá. O Congresso Nacional é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47. Pausa, eu falei ontem isso aqui todo mundo sabe. Dito isso, o Brasil taxa muito mais os produtos americanos do que os Estados Unidos taxam os nossos produtos. Tá? Ou seja, talvez você não tivesse esse superávit que o Brasil tem, simplesmente porque você taxa os Estados Unidos a mais. E aí você gera uma desproporção.
É real. Os Estados Unidos estão, assim, eles devem ter tido ao longo do tempo uma postura muito leniente, porque eles eram potência única, potência imperial, e não tinham concorrência. Agora mudou o jogo, agora ele visou, ó, parou isso, parou. E assim, os Estados Unidos tinham uma relação desproporcional com o mundo todo. Ele sempre foi leniente, porque os Estados Unidos se tornaram uma espécie de polícia do mundo. São eles que reforçam a autoridade para que o mundo não seja um caos. Eles foram donos, né, do mundo em certa medida, portanto lenientes aqui, ó, tá. Agora o Trump tá mudando, tá tendo uma reformulação nesse jogo. Isso o Lula não vai falar. Vamos lá. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? E não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. E daí? Se ele vai cobrar 50... E daí? Ele não tá falando nada com nada, não tem nada de concreto nessas respostas, esse cara. Tem nada de concreto. Porque vamos supor... Rafael Almeida Rizzo, presta atenção. O que representa pro PIB norte-americano essas exportações pro Brasil? Honestamente, é peanuts. É pouco. Representa alguma coisa, mas é pouco. Aí se o Brasil vem com a reciprocidade, eles, beleza. Agora, pra gente, é muito. Por mais que não seja muito, no sentido de que nós somos um país tão fechado, nós não vamos morrer por causa dessa briga aqui. O Brasil não vai quebrar por causa dessa briga. Não. O Brasil terá mais problemas que os Estados Unidos. Então, jogar com a reciprocidade não é uma vantagem do ponto de vista negocial, porque o Brasil sai bem mais machucado da briga do que os Estados Unidos. Então, portanto, se você entrar numa guerra de tarifa com eles, você vai perder. Eles, assim, o dano a eles é muito menor do que o dano que eles causam a nós. Ainda que nenhum dos dois morra, a gente sai mais machucado. Então você falar que essa estratégia que vai te machucar mais é uma estratégia boa, você me desculpa. Isso é papo de maluco. É papo de maluco. Vamos lá. Nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é A gente já cobra 60 de importação. importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump. E começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte. Pausa. Um processo que... Aqui ele não tá mais com o discurso ensaiado, tá? Reparou como ele ficou vermelho? Sim. Pega essa imagem, prestem atenção, né? Ah, não acredito que ele não tava na tela enquanto tava falando. Tá, Renan, você tem um retorno na sua frente aí. Tem uma TV gigantesca na sua frente que você vê tudo que tá na tela. Não, é que ele não tava agora quando eu tava vendo ele vermelho, mas Não, tudo bem. quando você começou a falar, eu tirei. Tá, entendi. Tá bom, mas mantém ele aí. Vejam como ele tá vermelho. Marca que minutagem você tá aí? 352. 352, beleza. Volta pra 30 segundos. Vamos ver a cor dele. Lá no comecinho, 30 segundos. E não tenha Não, dúvida. 30 segundos. Olha como ele tá bem mais amarelinho. Agora vai pra 352. Vermelhou. Vermelhou no curral. Vamos lá. De um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área Pausa técnica? novamente. Vamos lá, vamos prosseguir aqui nessa fala dele. Tá, ele claramente se descontrola ali, ele fala do que tá acontecendo. Ele começa a puxar um discurso soberanista, né? Ai, não, quem manda no Brasil são os brasileiros e tal. Só lembrando que ele não é soberano em porcaria nenhuma, tá? O Brasil, ele tem uma postura de vassalagem hoje com a China, e é real, ele é um vassalo da China. E se ele vai falar de respeitar e ser respeitado, se a gente pegar as declarações externas dele sobre outros chefes de Estado, dele, de membros do governo dele, definitivamente ele não respeita.
para ser respeitado. E aí existe uma outra questão que envolve momentos de conflito entre nações, mas isso serve entre homens, tá? Você só é respeitado pela força. No fim do dia, a camaradagem, o soft power, ele é útil em situações de estabilidade. Se ficar instável e alguém olhar com vontade pra você, se você não tiver força, você não tem nada. Você não tem nada. Você, Lula e o petismo, mais do que nunca, mais do que até do que o Centrão, porque você dispôs de poder em um momento da história brasileira, o poder executivo foi tão forte, né, segundo mandato do Lula, que você poderia ter tomado decisões que reforçassem o Brasil. Você diminuiu a competitividade do Brasil, você cuidou de roubar e fazer o maior escândalo de corrupção da nossa história, e manter as coisas indo que você achou que o Brasil ia crescer de eterno. Era mentira. Você enfraqueceu o Brasil, você é culpado por essa situação. Vagabundo parasita. Vamos lá. Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MEDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação do 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com a OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. E o Brasil tem condição de proteger o setor produtivo que está super preocupado? Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar nossos produtos. Porque o comércio entre... O que nós falamos ontem? Hein, Riso? Não tem outros parceiros. O parceiro tá em Pequim e seu nome é Xi Jinping. E é isso aí. Ele vai ter que bater na porta da China. E não será nos termos que o Brasil quer, mas nos termos que o Brasil pode. Então, tanto que você está vendendo de carne, eu vou pagar tanto. Vai, eu vou pagar tanto. Mexe o saco. É isso. Tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 milhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN. São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Se os Estados Unidos não quer comprar, vamos procurar quem quer comprar. Para quem ficou nervoso hoje, o senhor manda tomar um chazinho? Qual é o recado que o senhor dá para quem ficou nervoso com esse cenário internacional? Olha, eu só queria dizer aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, sabe, e os empresários vão participar para a gente acompanhar dia a dia o que vai acontecer, sabe? Vamos criar um comitê, não vou dizer gabinete de crise, vou dizer um gabinete de repensar a política comercial brasileira. Um gabinete de crise. Se chama gabinete de crise, Lula. Então, os Estados Unidos têm que compreender... Eu já sei o que são os empresários, tá? Você sabe quem vai presidir esse gabinete? JBS Friboi, que é uma das mais afetadas, que é, né, é do game ali com o Lula, né? A máquina de corrupção que tem no seu quadro de advogados, gente, né, do STF. Então, né, vamos que vamos. Todo país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Situaçãozinha ruim, hein? Mas assim, tudo que a gente falou que ia acontecer, ia acontecer. Ele vai juntar os empresários, ele vai correr agora pra tentar escoar essa produção junto com a China, sejamos bem claros, junto com a China. E aparentemente, pela fala dele, ele vai tentar sustentar um conflito com os Estados Unidos. O grau de conflito com o Trump que ele vai querer sustentar será dado pela quantidade de camaradagem que ele tiver com o camarada Xi. Se ele tiver um grau de camaradagem alto e a China comprar ali, ele vai sustentar um discursinho e vai começar e eu acho que é isso, no fundo, que ele vai tentar levar para o campo das negociações. Ele vai querer começar a sustentar uma espécie de liderança internacional, que ele já deu a letra aí no negócio da OMC. Uma liderança internacional dos países que estão sendo tarifados de maneira arbitrária pelos Estados Unidos a atuar na OMC. Ele vai ser uma espécie de sindicalista de país pobre, tá? Que é o que esse homem fazia na vida, né? O que o Lula fazia na vida? Era um sindicalista, juntava a galera, achacava
porra do sindicalista, do dono da empresa, desculpa o palavrão, a porcaria do dono da empresa, né, obtia, é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer, ele pode, assim, tá pintando isso aí, como a gente não para de acertar sobre as posições que ele vai adotar, né,